Olá, bem-vindo ao canal The Nations. Hoje quero estar compartilhando mais uma palavra, mais um trecho da palavra do Senhor e está trazendo um ensinamento para as nossas vidas. Fica até o final deste vídeo, ouça esta palavra e que a tua confiança em Deus ela possa ser avivada esta noite, que a tua fé, a tua esperança e a tua dependência em Deus possa ser fortalecida esta noite. A palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando esta noite é sobre o rei Ezequias. Lá em 2 Reis, no capítulo de número 18, há um breve relato sobre a vida de Ezequias, esse rei que a Bíblia faz questão de falar que antes dele e depois dele não houve um rei semelhante a Ezequias, que se apegou a Deus de tal forma, que confiou em Deus de tal forma que Deus, por onde ele passava, onde ele ia, Deus estava com ele e Deus fazia prosperar o seu caminho. Então veja que Ezequias é um modelo, é um exemplo para as nossas vidas de confiança em Deus, dependência do Senhor. E nós vamos ver que Ezequias ele passou por duras provações, por momentos de pressão, momentos de aflição, momentos de angústia, ali quando Jerusalém foi cercada, mas ao invés de Ezequias recuar, ao invés de Ezequias se desesperar, Ezequias foi para os pés do Senhor e Ezequias ali declarou a confiança e a dependência em Deus para sair, para vencer esta peleja, esta batalha. Amém? Quero estar lendo versículo de número 5, 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 5, que diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Então vejam, a Bíblia começa falando de Ezequias, dando essa declaração acerca de Ezequias. Ezequias ele se achegou a Deus, ele se apegou a Deus, ele confiou em Deus de tal forma que o texto fala que antes dele e depois dele não houve nenhum rei sobre Israel que se apegou tanto ao Senhor assim. Aonde Ezequias ia, Deus dava vitória a ele. Aonde Ezequias ia, Deus entregava ali a vitória a Ezequias. Aonde Ezequias ia, Deus sempre estava com ele, sempre estava conduzindo os passos dele, e porque Ezequias ele temia a Deus, confiava em Deus, guardava os mandamentos do Senhor e ele apresentava a Deus todas as suas angústias, as suas demandas, todas as suas batalhas, as suas pelejas. Ele sempre recorria ao Senhor, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus ali o escape, pedindo a Deus a provisão. E não existe uma pessoa que deposita a confiança em Deus que seja ali desassistido pelo Senhor. Não existe um que deposita a sua fé e a sua confiança em Deus, que Deus frustre ali a sua confiança, que Deus o decepcione. Deus ama aqueles que confiam nele. O cerco fechou, confia no Senhor. O inimigo está soprando acusações, confia no Senhor. O inimigo está falando que vai matar a tua vida, vai destruir a tua casa, vai destruir os teus sonhos, os teus planos. Confie no Senhor. Faça como Ezequias, nós vamos estar vendo. Faça como Ezequias fez. Ezequias ele não murmurou, Ezequias ele não correu, Ezequias ele não agiu por impulso, Ezequias ele não agiu por conta própria, Ezequias ele não se desesperou, ele simplesmente entrou na casa do Senhor, consultou o profeta, entrou na casa do Senhor e apresentou a Deus aquela luta, aquela peleja, aquela afronta que os enviados do rei da Assíria, naquele tempo que veio para cercar Jerusalém e tomar Jerusalém e destruir Jerusalém, essa aflição que cercou ali Jerusalém e o coração de Ezequias, Ezequias foi, apresentou a Deus e Deus concedeu vitória a ele. Veja,
como que chegou essa afronta até Jerusalém. Veja como chegou esta afronta, esse cerco até Ezequias, e veja o que Ezequias fez. Amém? Então a Bíblia vai falar que Senaqueribe, que era rei da Síria naquele tempo, irmãos, só para ter noção, a Síria, ela já tinha conquistado o reino do norte, Israel, já tinha levado Israel para o cativeiro, e uma política que a Assíria tinha, uma política de guerra, era levar as pessoas habitantes daquela terra para a sua terra, na Assíria, e trazer a população da Síria e depositar para que vivesse naquele lugar. Assim, para tornar ali a população mestiça e ele acabar, destruir a etnia daquele povo, destruir aquela população, fazendo ali que o povo viesse a se misturar com a população da Síria e assim de pouco a pouco destruir aquela etnia. Essa foi a estratégia feita com as 10 tribos do norte, que era o reino de Israel, ali no ano aproximadamente no ano 722, quando a Síria veio contra o reino do norte, a conquistou Samaria, que era a capital daquele reino, e levou para a Síria, fazendo assim com que o pouco que restou naquela terra se casasse com o povo da Síria e ali viesse a destruir aquela etnia, aquele povo, sangue puro dos judeus, sangue puro do povo de Israel. Essa era uma das estratégias da Síria, mas também havia uma estratégia na guerra, na peleja, que era a crueldade. Então, uma das estratégias da Síria na guerra era usar de crueldade. Eles furavam os olhos, eles cortavam as línguas dos conquistados, as mulheres grávidas tinham suas barrigas abertas, os seus filhos, os fetos, né, dos seus ventres eram arrancados, era uma crueldade só. E vejam a forma que Rabsaque foi um enviado da Síria para ali afrontar Ezequias, afrontar o reino do sul Judá, afrontar Jerusalém. E veja, quando Rabsaque chega com todo o seu exército ali, Jerusalém estava com as portas cerradas, fechadas, e o cerco contra Jerusalém, com o exército da Síria. Rabsaque, ele dirige a palavra a Ezequias com uma pergunta que já nos faz a refletir a confiança que Ezequias tinha em Deus. Ezequias poderia se render. Ezequias poderia falar, não, eu vou enfrentar esse exército na força que eu tenho, na força do meu braço, vamos para a peleja, vamos para a luta. Ezequias tinha essas opções, mas Rabsaque, ele chega para Ezequias e fala, que confiança é essa que você tem, que você não se rendeu ainda, que você não se entregou ainda. Aqui eu começo a aprender algo com Ezequias, é uma confiança inabalável, é uma confiança que até mesmo deixa o inimigo, o adversário surpreso. Em todo momento, Rabsaque, ele sabia que ele não conseguiria invadir Jerusalém. Jerusalém estava com as portas cerradas. Rabsaque sabia que não conseguiria entrar naquela cidade e destruir aquela cidade. Ele precisava que a população ali de Jerusalém, que Ezequias abrisse as portas de Jerusalém e se rendesse, se entregasse, ou então ousasse sair na peleja. Rabsaque estava com um exército de aproximadamente 185 mil soldados. Então as opções que ele tinha era que o povo se rendesse e não saísse a peleja, ou então que o povo ousasse sair a peleja e enfrentasse o exército da Síria. Mas essa não foi a atitude de Ezequias. Ezequias procurou ficar em silêncio e consultar a Deus, consultar o Deus de Israel. Então Rabsaque chega e pergunta, que confiança é essa que você tem, que contra mim você se rebela, que contra mim você se revolta, você não se rende, você não se entrega, você não sai também na peleja, que confiança é essa que você tem? E Rabsaque, ele começa então a tentar abalar a confiança de Ezequias e do povo, a confiança que o povo tinha em Deus. Primeiro ele fala, vai me dizer que vocês estão confiando no Egito, porque o Egito não tem força contra a Assíria. O Egito não tem força contra nós. Tampouco
Vocês não estão confiando no Senhor, seu Deus. Olha a estratégia do adversário. Ele começou a querer abalar a confiança do povo em Deus. E ele usa de artimanha e de argumento. Ele começa a falar, veja o que os meus pais fizeram em todas as nações por onde nós passamos, em todos os povos que nós chegamos, nós conquistamos. E os seus deuses não foram suficientes para nos parar. Os seus deuses não foram suficientes para livrar os seus povos das nossas mãos. Por onde nós passamos, nós conquistamos. Veja, a estratégia do adversário. O adversário, ele usa dessa artimanha contra a nossa vida. Ele aponta ao nosso redor e fala, olha o que aconteceu na casa do A, olha o que aconteceu na casa do B, olha o que eu fiz na família tal, olha o que eu fiz na vida de fulano de tal. E você acha que será diferente na tua vida? Você pensa que Deus vai te guardar? Você pensa que Deus vai te livrar? Você pensa que você pode sair dessa situação? Você pensa que você terá escape e livramento? Você pensa que você terá vitória nessa situação que você está vivenciando? Mas Deus, esta noite, Deus tem esta palavra na tua vida. Tudo que o inimigo fala, toda a afronta do adversário, a estratégia dele é fazer você não confiar mais em Deus, é fazer você perder a confiança e a esperança no Senhor. O inimigo não conseguia invadir a cidade, o inimigo não conseguia destruir a cidade, o inimigo não conseguia destruir o povo, o inimigo precisava destruir a confiança que o povo tinha em Deus. O inimigo precisava fazer que Ezequias perdesse a confiança em Deus e negociasse com o Rabsaque, negociasse com a Síria, mas era uma cilada, era uma artimanha. O que o inimigo queria é que Jerusalém abrisse as portas para ele entrar. E ele usa de artimanha. Você pode estar lendo, ele usa de artimanha. Venha, vamos negociar, vamos conversar, até que eu venha a vocês e leve vocês para uma terra igual à vossa, uma terra de mosto, uma terra de leite, uma terra onde vocês vão poder semear, uma terra onde vocês vão viver, uma terra onde vocês vão colher, uma terra onde vocês vão ficar bem. É Rabsaque, aquele que está na porta de Jerusalém, querendo invadir a cidade, afrontando o povo, querendo abalar a confiança do povo em Deus, a confiança de Ezequias em Deus, e fazendo essas propostas. Ei, vamos negociar, abra as portas, eu vou vos levar para uma terra igual a vossa, uma terra também que vocês vão plantar e vão colher, mas calma aí, eles estão na terra prometida, eles estão na terra que Deus deu a eles estão na terra que eles conquistaram pela promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Eles pelejaram por aquilo, eles batalharam por aquilo, eles venceram reinos por aquela terra, e agora vem um adversário, primeiro com a artimanha de fazer a confiança do povo ser abalada, a dependência do povo de Deus ser abalada, e fazendo uma proposta, calma aí, eu tenho algo melhor para vocês. Não, o inimigo não tem nada de bom para oferecer. O inimigo tem artimanhas para lançar dúvida no teu coração, para abalar a confiança que você tem em Deus, esse apego que você tem em Deus. Você é uma pessoa que confia no Senhor, que depende de Deus, e Deus ama isso. Deus vai prover na tua vida, Deus te dá livramento por isso, Deus guarda a tua casa por isso, e o inimigo sabe que enquanto a sua confiança e a sua dependência estiver no Senhor, Ele não pode entrar, Ele não pode te destruir, Ele não pode te abalar, Ele não pode destruir os teus filhos, a tua casa e a tua família, não pode destruir os planos que Deus fez na tua vida, na tua história, as promessas que Deus te fez, as promessas que Deus cumpriu na tua vida, o presente que Deus entregou nas tuas mãos. O inimigo quer negociar. Não, põe o inimigo para correr esta noite falando, eu confio no Senhor, eu confio no nome do Senhor Jesus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós ainda continuaremos fazendo menção do nome do Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Essa é a artimanha do adversário nos dias de hoje. O inimigo tem tentado, lutado a todo tempo para abalar a confiança do povo em Deus, a confiança dos escolhidos no nome do Senhor. Não perca a confiança. Deus trouxe esta palavra esta noite para falar ao teu coração. Continue confiando, continue acreditando, continue dependendo do nome do Senhor, porque Deus tem livramento e escape para a tua vida. Deus tem livramento e escape para a tua casa.
Deus tem provisão, Deus tem socorro, Deus tem descanso, Deus tem vitória nesta peleja, nesta guerra que você está enfrentando. Talvez você esteja vivenciando a mesma coisa que Ezequias esteve vivenciando naquele tempo. Talvez você esteja trancado na sua vida, na sua casa, trancado ali com medo, talvez preocupado e com medo que o inimigo está falando, afrontando, lançando as setas, lançando as dúvidas, lançando as acusações, falando, você não vai conseguir escapar, olha o que eu fiz na vida de fulano de tal, olha o que eu fiz na vida, na casa tal, na família tal, e na sua vida não vai ser diferente. É mentira do adversário. Continue acreditando no Senhor, porque Deus tem livramento e tem escape para a tua vida. E mais adiante, eu provo que por trás de Rabsaque, no mundo espiritual, era o próprio Satanás querendo abalar a confiança que o povo tinha em Deus. Mais à frente, no capítulo de número 19, primeiro Rabsaque ele fala para o povo, para Ezequias, melhor dizendo, que confiança é essa que você tem? Não vai me dizer que você está confiando no Egito. Tampouco não vai me dizer que você está confiando no Senhor teu Deus. Depois o adversário, ele se volta para o povo e ele fala, não vos faça Ezequias confiar no Senhor, porque o Senhor, o Deus de vocês, não vai poder fazer escapar Jerusalém das nossas mãos. Agora, a terceira mensagem, a terceira estratégia que o adversário ele se dirige à nação, se dirige ao povo e se dirige a Ezequias, agora ele dá as caras, o verdadeiro adversário, ele dá as suas caras. E ele fala assim, capítulo 19 de 2 Reis, versículo de número 10, diz assim, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Veja, aqui, para mim, já é o adversário dando as caras, através dos lábios de Rabsaque, que era o chefe ali do exército da Síria. Agora ele deixa claro a sua estratégia. Ele deixa claro agora quem é que está falando. É o próprio inimigo, o adversário das nossas almas. Não te engane o teu Deus. Veja, Rabsaque chegou falando, Ezequias, você está confiando em quem no Egito? Está confiando no Senhor? Está depositando a sua confiança em Deus? Depois ele se volta ao povo e fala, não vos engane Ezequias, fazendo vocês a confiarem no Senhor. Agora o inimigo está falando diretamente a Ezequias e falando, não te engane o teu Deus. O teu Deus não te livrará das nossas mãos. Essa é a estratégia, repito, essa é a estratégia que o adversário tem. Querendo fazer você parar de confiar no Senhor. Mas, para os nossos corações esta noite, Deus traz esta palavra e fala, continue confiando em Deus. Continue depositando toda a tua confiança e a tua dependência no Senhor. Porque Deus, enquanto você estiver confiando e dependendo dEle, o inimigo não vai destruir tua vida. Não, o inimigo não vai entrar na tua casa. O inimigo não vai destruir os teus sonhos, os teus planos e não vai destruir os projetos que Deus entregou na tua vida, que Deus entregou nas tuas mãos, as promessas que Deus te fez e a história que Deus está escrevendo para a tua vida. E eu finalizo essa breve palavra lendo a resposta de Deus para Ezequias e a resposta de Deus ali para Rabsaque e para toda a Síria. No capítulo 19 ainda, versículo de número 32, é a resposta que Deus deu ao exército da Síria, mas no pano de fundo ao próprio adversário da nossa alma, que queria destruir o povo, que queria invadir a cidade e destruir o reino do sul, Judá, o povo de Deus. Versículo 32 diz assim, portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor,
porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então veja, eu profetizo que esta é a resposta. Se você confia no Senhor, depende do Senhor, essa é a resposta de Deus para o adversário da nossa alma. Não entrará nesta cidade, não lançará contra ela nenhuma flecha, nenhuma seta, porque eu vou amparar essa cidade, eu estou guardando essa cidade, eu estou protegendo essa cidade, por amor de mim, do meu nome e por amor do meu servo Davi. Quando Deus fala por amor de mim, é porque o povo estava com total confiança e dependência no Senhor. Ou seja, era o nome do Senhor que estava sobre aquele povo, porque o povo confiava no Senhor. E quando ele fala por amor do meu servo Davi, Davi, nesse tempo, é muitos anos depois do reinado de Davi, mas Ezequias era da linhagem de Davi. E Deus fez uma promessa a Davi, que da descendência de Davi, né, Deus estabeleceria o reino dele para sempre. Ezequias era da linhagem de Davi. E o plano do curso, do propósito da salvação de Deus estava em curso, estava acontecendo. Da linhagem de Davi, mais à frente, viria o Senhor Jesus. Então o plano estava acontecendo, o plano da salvação, da redenção estava se desenvolvendo ainda. Então, pela fidelidade de Deus a Davi, Deus também fala, por amor do meu servo Davi, eu vou amparar, proteger e livrar esta cidade. Fique com esta palavra no teu coração e saiba que Deus tem livramento para a tua vida. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando dos seus, Deus está cuidando dos teus projetos, Deus está cuidando da tua história, em nome de Jesus.